Fala pessoal, saindo aqui para mais um caso pro hospital, manhãzinha fria aqui em São Paulo, mas eu queria mostrar esse caso aqui para vocês hoje, um caso bastante diferente aí, então por isso que eu queria comentar, né? Hoje o tratamento de câncer, né? Ele é um tratamento que é multidisciplinar, né? No sentido de que vários profissionais estão envolvidos juntos, né? E essa paciente ela começou com melanoma, né? Melanoma é um câncer de pele, né? E é muito importante a gente ressaltar que os cânceres de pele vêm aumentando aí, talvez seja um dos cânceres que mais vem aumentando sua incidência nos últimos anos, né? A gente não sabe exatamente por quê. Tem gente que pode que coloca a culpa aí no aquecimento global, com maior incidência de radiação na Terra. Tem gente que fala que é a poluição. Isso eventualmente está até relacionado aí com o uso dos protetores solares, né? Meio contraintuitivo, mas a gente não sabe, tá aumentando, né? Essa paciente especial acabou desenvolvendo esse melanoma na região da cabeça, né? E o melanoma, ele se mostrou muito agressivo. Alguns tipos de melanoma já são muito agressivos no momento diagnóstico dela. Era esse tipo aí. E conseguiu, ela entrou com um quadro de sangramento, né? E naquele momento, uma outra equipe fez um procedimento que é um cateterismo daquele melanoma, né? Então, foi pelos vasos por dentro, né? Fez uma punção na artéria da virilha e chegou lá no vaso que fazia irrigação e aí jogou o material para poder fechar essa irrigação que é para o tumor. E naquele momento, o intuito era puramente parar o sangramento. Muito volumoso, o paciente estava entrando em choque. E uma grata surpresa, eles conseguiram não apenas parar o sangramento, mas o tumor respondeu muito bem. O melanoma é um tumor que, por característica dele, ele é muito vascularizado. Ele precisa de muito sangue para poder crescer, né? É uma região de pele, né? E pele tem um crescimento celular muito acelerado, então é um tumor que é muito vascularizado na sua grande maioria das vezes, né? E respondeu muito bem quando fechou essa vascularização do tumor, né? Depois essa paciente foi para um tratamento com quimioterapia e imunoterapia, né? Então pesquisaram algumas mutações desse tumor do melanoma. E esse tumor, ele se mostrou uma regressão impressionante. O paciente teve uma resposta assim muito boa, com exceção das lesões do fígado, né? Então ela já tinha lesões no fígado que eram metástases, então eram lesões que eram semelhantes àquela a região aqui da cabeça do pescoço, né? Era mais ou menos aqui na boca que ela tinha. Essas lesões não responderam ao tratamento com a imunoterapia, né? Que é direcionado para as mutações daquele tipo de tumor. E também não respondeu aos tratamentos com a quimioterapia, né? Então, a gente biopsiou de novo esse fígado para ver se tinha alguma mutação diferente. Nessas células a gente não encontrou nenhuma mutação que a gente pudesse direcionar um tratamento específico pela imunoterapia. E qual que foi o nosso racional então? Poxa, se quando a gente fez aquele tratamento para parar o sangramento, né, parando a circulação para o melanoma, essa paciente teve um resultado bacana, o que nós vamos fazer agora é a mesma coisa no fígado. Então eu vou fazer um cateterismo por dentro do fígado, e vou nos vasos que irrigam os tumores e vou fechá-los com uma partícula obstruindo o fluxo de sangue. E a nossa esperança é que aconteça a mesma coisa que aconteceu no tumor aqui da cabeça, né? Assim como ela teve uma resposta muito boa, a gente espera que ela tenha uma resposta muito boa também, fazendo esse tratamento no fígado. Então foi esse racional que a gente utilizou, um tratamento que muito diferente do habitual. Mas quando nós estamos diante de situações que fogem ao habitual, ou seja, uma paciente que zera o tumor em outras partes e só cresce no fígado, a gente não encontra outras mutações que a gente consiga tratar, né, o porquê que esse tumor tem esse comportamento rebelde, a gente vai para alternativas igualmente pouco usuais, com o intuito de a gente ter uma resposta bacana, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é feito esse tratamento e o nosso racional aí para pacientes que fogem aí do habitual, paciente que não tem nenhuma relação com o que a gente está acostumado e, portanto, vamos realizando tratamentos de acordo com o que a doença vai nos apresentando,
né? Então hoje o tratamento da oncologia evoluiu para isso. A gente conseguiu sobrevidas, então é um paciente que já vem com resultado bacana em uma parte do tumor, mas a gente já encontra agora novas barreiras e é assim todo dia com vários tipos de paciente e a gente vai se adaptando e implementando tratamentos que são racionais. Beleza? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse tratamento. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. Ooh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me I don't need no money. Procedimento do paciente. Cara, muito triste. Puta, paciente lutando com câncer desde 2016 e agora no fígado parece que tá progredindo, né? E agora a gente chegando aqui no consultório em Pinheiros, né? Mais 2 pacientes pra gente ver. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da rotina. Mas eu acho que a parte mais chata de ser médico hoje em São Paulo é ficar indo de um lado pro outro o dia inteiro. Vamos lá. Entre o primeiro paciente chegar. Então, como eu estava falando com vocês lá no carro, né? A paciente com câncer que agora parece estar vencendo aí o tumor, né? Uma progressão importante das lesões do fígado. Ela é muito debilitada. Às vezes isso acontece com os pacientes oncológicos, né? A gente tinha mais ou menos uns 30 dias que a gente não se via. E hoje eu vi já aquela fraqueza se instalando nela de uma forma muito mais evidente. Tanto que eu fui muito mais leve no procedimento, não quis ser muito agressivo no intuito de não piorar as coisas, né? Fiz exatamente isso, entrei dentro dos tumores e coloquei ali umas partículas para poder evitar que chegue sangue neles nos próximos dias. Tá com um pouquinho de dor, é normal depois desse tipo de procedimento, um pouquinho de desconforto, porque a gente causa um infarto dos tumores, né? Então a morte dos tumores, elas vão doendo um pouquinho. E vai ser passageiro, são as primeiras horas só, depois ela deve ir melhorando. E amanhã ela já tá bem. Na verdade, a programação para esses casos a gente dá alta no mesmo dia, mas o paciente preferiu ficar no hospital para ficar mais bem cuidada, né? Para receber os remédios e, enfim, já muito debilitado. Então, eu acho que ela não quis ir para casa e tem até um pouco de medo, né? Os pacientes vão desenvolvendo um pouquinho de medo de ficar em casa, principalmente vendo a pior progressão das lesões, né? Vamos ver como que ela vai evoluir. Trago para cá depois aí alguns detalhes. E agora eu fico aqui em Pinheiros, né? Meu consultório tem uma clínica aqui em Pinheiros e é onde eu atendo. Eu faço atendimentos de pacientes segundas e terças-feiras. Hoje é segunda, tenho 2 pacientes para a gente atender aqui. E amanhã também tem mais pacientes para a gente ver aqui de manhã. E são os dias que eu reservo para atendimento de casos novos e revisão de casos antigos, né? Tenho 2 casos novos hoje para ver. 2 casos de dor relacionados à embolização de joelho, né? Que é um tratamento novo que a gente tem feito e tem um resultado super bacana aí com alguns pacientes. Então a gente vai conversar sobre isso aí nos próximos vídeos. Eu queria só mostrar para vocês esse caso que foi muito diferente e por isso, para esses casos diferentes, vale a pena a gente trazer aí, ter um esclarecimento de um tratamento que às vezes pode fazer sentido aí para outros pacientes. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui. Qualquer dúvida, por favor, podem comentar aqui embaixo que a gente vai começando estreitando nossas relações aí, tá bom? Um abraço, até mais!